Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu queria deixar mais uma mensagem para vocês, né? Estou aqui caminhando no meu horário de almoço. E, irmãos, eu mandei um versículo, né, no grupo da igreja. E esse versículo falava sobre: bem sei os planos que tem a vosso respeito, planos de paz, né? Mais ou menos assim o texto. É o fim que desejais. E aí tinha uma perguntinha, né, porque eu recebi de um irmão que dizia assim: o que você quer? O que você deseja, né? Perguntando, você quer viver o melhor de Deus? Você quer viver o plano que Deus tem para a tua vida, plano de paz, plano de bênção, né? E um irmão, ele me trouxe a indagação, ele falou assim: pastor, você sabe que quando você coloca essa pergunta, ela gera uma condenação para quem está ferido, né? Porque isso é da velha aliança. Irmãos, eu quero esclarecer algo para vocês. A aliança, ela mudou, mas o Deus da aliança, ele não mudou. A Bíblia diz que o caráter dele é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Ele é bom, ele quer transformar a tua vida, ele quer fazer de você um vaso novo, um vaso de honra, né? E o caráter desse Deus, ele é tão bom que ele não vai te coagir a fazer algo. Ele sempre vai te dar a escolha, né? E o legal desse texto é que ele diz assim, ó: se queres, né? O que você deseja, né? E aí Deus, ele, em outro texto, ele diz assim: coloco diante de ti dois caminhos, né? Um caminho para a vida e outro para a morte. Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, né? Comereis o melhor dessa terra. Mas e se você não obedecer? Você vai colher a semeadura das tuas escolhas. Isso é natural, né, irmãos? Não tem nada de inatural. A grande questão é que quando o homem pecou, ele saiu, né, de perto de Deus. E assim como o filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, o texto diz assim: para mim, este filho estava morto. Essa palavra morte, significa separação. Ele estava longe do pai, ele estava morto, né? E a visão que esse filho pródigo tinha de Deus, ela era totalmente distorcida, né? Quando ele decide voltar para a casa do pai, ele estava em extrema necessidade, comendo com os porcos, já tinha gastado todos os seus recursos, ou seja, toda a sua força tinha se exaurido, né? Ele estava extremamente limitado. E muitas vezes, né, para que a gente venha a olhar para Deus, a gente parece que necessita estar nessa condição. E na verdade não é, irmão. Isso é condição de coração. Eu posso ter recurso no bolso, dinheiro no bolso, eu posso ter uma boa vida, mas a condição do meu coração de gratidão, de reconhecimento que eu preciso de um Salvador e de um Deus, se for verdadeira, as coisas externas não vão me afetar nas minhas decisões. Presta atenção. Jó, ele continuou servindo a Deus na velha aliança, né? Na verdade, antes da velha aliança, porque é o livro mais antigo da Bíblia, né? Era uma graça também. E só não tinha ainda sido exposto Cristo, né? Mas aí a pergunta é: e a mulher de Jó? Ela não teve a mesma condição, a mesma riqueza, né? Só que diante daquelas circunstâncias, o mundo externo fez com que ela tomasse uma atitude, porque ela não conseguia ver o Pai das Luzes, ela não conseguia ver um Deus de aproximação, um Deus bem presente, um Deus bem perto, um Deus que de fato tem planos de paz, né? E ela não conseguiu, por ela não conseguir enxergar o caráter de Deus lá em Salmos, né, no seminário que a gente fez sobre Sozo, eu falei sobre isso, né? Ela não conseguiu ver que Deus era fiel ao caráter dele, que não era homem para que minta. E se ele tem planos de paz e você escolher esses planos de paz, você vai viver esse plano de paz. Se você escolher o caminho que ele enviou, que é Jesus Cristo, para te salvar, para te libertar, você vai ser liberto, você vai andar livre, né? Se você entender que você não consegue sozinho e aceitar que ele enviou o ajudador, porque Jesus disse assim: eu tinha muito mais para falar para vocês, mas vocês não suportam, por isso vou enviar o auxiliador, o ajudador. Se vocês entenderem isso, vocês vão ter um auxílio bem presente,
Sabe, irmãos? Então não importa a aliança, né? Em que sentido? Com relação ao caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo. Agora o que importa é a condição do nosso coração. Se de tudo que você pode fazer, guarde o teu coração. Não deixe o teu coração ser alimentado por coisas mentirosas, né? Por falsas mentiras, por sofismas. Não corra atrás de pastores e pregadores que vão pregar aquilo que a tua alma anseia, porque enganoso é o coração do homem. Mas se submeta ao Senhor, se submeta a buscar a presença de Deus, se submeta a ter aquilo que de fato Deus quer para a tua vida, ou seja, Pai, faça a tua vontade, não a minha, sabe? Quando você começar a viver dessa forma, fazer para o Senhor, viver para o Senhor, porque tudo é para o Senhor. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo é para o Senhor. Então, irmãos, o que eu quero te dizer, que quando Deus ele estabelece uma aliança com alguém, Ele é verdadeiro, e Ele estabeleceu uma aliança assim, de graça, de escolha. Você vai ter que fazer a escolha, né? Na velha aliança era por obras, agora é por fé. Louvado seja Deus por isso. Mas a escolha ainda continua contigo, sabe? Na velha aliança você vai ver que pessoas foram salvas pela fé, né? Então não mudou ainda a maneira de Deus salvar. Deus ele ainda é o Deus que salva, porque Ele diz assim, aquele que invocar o meu nome. Qual nome? Né? Se Jesus não tinha nem se manifestado ainda como Jesus, né? Você foi entender o significado da palavra, né? A palavra Jesus Cristo significa o ungido para salvar. Deus capacitou Cristo, né, como homem para salvar eu e você, né? Nós temos aquele que crê, né? Aquele que crê em Jesus será salvo. Porque a Bíblia diz assim, ó, que aquele que o Espírito Santo está no mundo, não na igreja, irmãos, no mundo, convencendo do pecado, vírgula, porque não creram em mim. Então o pecado que é imputado à humanidade é o crer em Cristo ou não, é crer no sacrifício de Cristo, crer na obra de Cristo, crer no que Ele te fez nova criatura, para que Ele comece a transformar o teu caráter. Para você ser transformado no seu caráter, você tem que ser convencido da justiça de Deus, que foi estabelecida em Cristo através da obra de Cristo, porque Ele, sim, de fato, cumpriu todas as exigências da lei. Nós estamos escondidos nele, lambuzados do sangue do Cordeiro, que é justo e verdadeiro. Saiba e lembre-se sempre, o caminho, o novo foi preparado, sim, mas você não entra lá sem sangue. Você não entra sem o sacrifício de Cristo, porque não é mediante a tua obra, não é mediante o teu sacrifício. Apesar de nós sermos salvos para a obra, né, para a salvação, é a obra de Cristo que importa. Agora, para agradar a Deus, que agora é a segunda parte, o mundo está sendo convencido de Cristo ainda, do juízo. Se você acha que convencer o Espírito Santo convencer do juízo, não é convencer que vai acontecer algo ruim ou algo bom, olha, se você não fizer, você vai para o inferno, você vai se perder, vai ficar longe de Deus para sempre. Mas se você fizer, há um lugar melhor, há uma Sião, há um lugar de descanso, há um lugar de paz, porque Ele é o príncipe da paz. Mas olha só, ao ponto que se você for convencido pelo Espírito Santo, aceitou a Jesus, se tornou um novo homem, agora ligou o teu espírito no Espírito de Deus, ligou o teu coração a Deus, agora não há distância entre você e Deus. O que precisa ser mudado? A tua alma, a tua mente. Você agora precisa entender de fato que você é filho de Deus, né? E aí você começa nesse momento de compreensão, você é muito enganado, muito roubado, porque você foi construído, né, por informações da alma, dos olhos, muito externas, muita informação externa, irmão, sabe? Muita informação dada por algo que não é de Deus. A Bíblia diz que o que você faz na carne, o que você planta na carne, você colhe na carne, mas o que você planta no Espírito, você colhe no Espírito. Então, para que você comece a colher no Espírito, você precisa começar a plantar. E antes você não plantava no Espírito porque você estava morto. Aleluia. Mas olha só, aí você aceita o Espírito Santo dentro de você. Agora o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vai vivificar o teu espírito, vai ligar você com Deus. E a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar. E nesse processo de condução, Ele vai sim te mostrar o que é errado, Ele vai sim te mostrar o que é certo. É evidente isso.
Então ele vai dizer quando você está errando, ele vai amolecer teu coração. E eu volto a dizer, se atentamente ouvir a voz do teu Deus, você vai ter planos de paz. Mas e se não ouvir? Você se torna rebelde. Sacrifício não quero, eu quero obediência. Danamasso decai. Não é o fato de você começar a sacrificar como um tolo, né? Achando que Deus está querendo que você se martirize, que você faça, que você... Não! A única coisa que Deus quer matar é o teu eu. Quando Ele matar o teu eu e Cristo estiver vivo dentro de você, evidente dentro de você, e a luz de Cristo estiver resplandecendo de você, irmãos, você é um com Ele. A Bíblia diz que a glória que Cristo recebeu, Ele deu a nós. Aleluia, a glória de ser filho de Deus, a glória de ouvir a voz de Deus, a glória de ser amado por Ele, a glória de ser guiado por Ele, a autoridade que está sobre Ele está sobre a tua vida. Aleluia, mas você precisa entender isso. E é claro que é uma caminhada. A Bíblia diz que Jesus, lá com 12 anos, ele crescia em estatura e em conhecimento. A Bíblia fala que o ministério de Jesus começou após o batismo com o Espírito Santo. Né? É claro que precisa de mortificação. Irmão, Jesus jejuou 40 dias para matar o seu eu. Né? Então, a Bíblia fala que nós devemos mortificar a nossa carne, né? E produzir frutos do Espírito. Né? Porque são esses frutos que nós produzimos que são para a vida eterna. Né? São os frutos de Deus na nossa vida. É quando nós somos amorosos, longânimos, bondosos. Irmão, não é o velho homem que vai gerar isso, não é. É Deus em você, né? Eu falava esses dias na igreja que Deus pode estar comigo e estar em mim. Quando eu tenho essa identidade de Cristo em mim, Deus em mim, eu tenho a mente de Cristo, porque a minha alma, Jesus disse, eu vim salvar a alma do homem, os pensamentos do homem. Não vos conformeis com este mundo. Irmãos, não é a terra, não é o lugar geográfico, é uma cultura, é um sistema, é aquilo que é ensinado pelo diabo. A Bíblia diz que ele cauterizou a mente das pessoas. Então, irmãos, cuidado, sabe? Porque o fermento leveda toda a massa. O fermento leveda toda a massa, ele estraga a massa. Aquilo que é além daquilo que Deus tem te ensinado, ele faz a massa estragar, né? Então, faça aquilo que Deus está te pedindo. Não ache que por muito fazer que Deus vai ficar feliz. Ele vai fazer quando você obedece. Quando você é fiel naquilo que Ele está te pedindo. Se Ele está pedindo para você perdoar, perdoe. Se Ele está pedindo para você ser longânimo, seja longânimo. Se Ele está pedindo para você ficar parado, fique parado. Se Ele está pedindo para você orar, ore. Não sei o que Ele está te pedindo, mas o que Ele estiver te pedindo, faça. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você. E quando você entender que o caráter dele é bom o tempo todo, você vai dizer, não, se Ele quer isso para mim, tem um motivo e Ele sabe o que faz, né? De fato, eu não sei o que é necessário, mas Ele sabe. E obrigado, Jesus, por nos guiar, né? Porque se o Senhor não nos conduzisse, não chegaríamos à terra prometida, à grande Sião. Não chegaríamos a Cristo, não chegaríamos à estatura de varão perfeito. A Bíblia diz que os 5 ministérios foram estabelecidos, né? Para que todos, diga todos, né? Diga todos, cheguem à estatura de varão perfeito. Então há a possibilidade sim de você ser um varão perfeito, uma varoa perfeita, um homem totalmente transformado, cheio de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da autoridade de Deus. Aonde você chegar, você vai ser essa luz, arabai, tchou, para os povos. Aonde você chegar, você vai ser um apóstolo, um enviado de Deus, alabai, entendeu? Então você precisa colocar no seu coração isso. Você é um filho de Deus, um embaixador de Deus, um apóstolo. Você é enviado por Deus, um missionário, né? Porque alguns ficam assim, apóstolo. Não, missionário, enviado por Deus. Você é sim. Jesus enviou os 70, Jesus enviou os 12, Jesus está te enviando. Ele diz assim, ide e pregai por todo mundo, pregai as boas novas. Sabe qual é a boa nova? Jesus pagou o preço. Jesus se fez pecado para que você não fosse pecado. Jesus te purificou, Jesus te perdoou, Jesus te limpou. Né? E sabe o que ele está fazendo? Ele está mudando, ele está tirando a cauterização da mente, ele está tirando as fortalezas mentais, ele está curando. A Bíblia diz, eu vim para os doentes, ou seja, eu só recebo cura quando eu entendo que estou doente. Aleluia. Então, irmão, enquanto você estiver na condição de são, né, de orgulho, né, a Bíblia diz aquele que se submeter a Deus, você nunca vai ver a mão de Deus e a voz de Deus. Deus quer mudar a tua vida. Se submeta a Ele, se submeta ao amor dEle, se submeta porque Ele quer te entrelaçar com laços de amor. Ele quer transformar o teu coração, o teu caráter, a tua vida. Mas sabe,
quando eu falo transformar, não é simplesmente te levar a ter um carrão, uma casona, porque Deus também dá isso. Deus é bom. A Bíblia diz que Ele não vai dar pedra para quem está pedindo peixe. Então Ele é bom. Se nós que somos mal damos coisas boas, quanto mais a Deus. Mas primeiro Ele precisa matar o teu eu, porque a Bíblia diz que você tem que nascer de novo, e só nasce quem está morto. Então, irmão, morre pro teu eu, se arrepende das coisas velhas, não faça como a mulher de Ló, que fica só olhando para trás. Já dizia o profeta, porque ficam dubiando em dois caminhos, não dubie, ande num caminho reto. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e é através da verdade que você vai ser transformado e mudado. Deus abençoe, tenha uma ótima tarde. Pense nessa mensagem, pense nessa palavra, porque ela vai edificar a tua vida, ela vai edificar outras pessoas. Compartilhe, irmão, comente, faça esse vídeo chegar a outros lugares, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.